Bom, agora vou voltar a falar sobre os desdobramentos do atentado contra o candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. A Polícia Federal segue fazendo uma extensa investigação sobre o caso e o homem que confessou ter dado a facada em Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, segue detido no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Quem traz as informações para a gente é a Marina Franceschini, direto de Brasília. A Marina, a Polícia Federal se reuniu com coordenadores da campanha no fim de semana. O que é que foi discutido nessa reunião? O que tem agora, até agora, dessa investigação, hein? Pois é, o foco agora é saber o seguinte: ele é mesmo um lobo solitário? Ele agiu sozinho? Então a polícia já tem acesso a 4 celulares e um notebook de Adélio Bispo, justamente para saber assim, ele recebeu ligação de quem? Ele fez ligação para quem? As anotações dele nesse notebook. Então agora ele já tem autorização da Justiça, foi a juíza Patrícia Alencar, da 2ª Vara Federal de Juiz de Fora, que autorizou então esse acesso, a quebra de sigilo de dados dos 4 celulares e de um notebook. A polícia já está em cima disso, portanto, para ver o contexto. Uma das perguntas que precisa ser respondida é: como é que ele ficou 15 dias em Juiz de Fora antes do atentado? Como é que ele se sustentou esse tempo todo lá? É uma cidade com a qual ele não tem vínculo, não tem família, enfim. Então a polícia está tentando investigar esse contexto. O ministro da Segurança Pública já disse que, por enquanto, as investigações apontam como se ele fosse, de fato, um lobo solitário, ou seja, uma pessoa que teria agido sozinho, mas é preciso verificar todo esse contexto. E agora facilitado, claro, pela decisão da Justiça, que já permite que a Polícia Federal tenha acesso a todas essas informações que vão ajudar a entender, de fato, qual é o cenário. Tem outros 2 suspeitos. A polícia segue investigando, um até que já foi detido logo que houve essa facada lá em Juiz de Fora, mas ele segue como investigado. Foi liberado já, mas está no radar, está na mira da polícia. E outro que, no meio daquela confusão toda depois da facada, como ele estava num lugar muito movimentado, o candidato Jair Bolsonaro, houve também um suspeito que se machucou, foi hospitalizado, está também sendo investigado pela Polícia Federal. Essa reunião no final de semana foi uma reunião de emergência, claro, logo que o Rogério Galouro, que é o diretor-geral da Polícia Federal, soube dessa facada, desse atentado ao candidato do PSL. Ele estava em missão oficial lá em Washington, nos Estados Unidos, veio para o Brasil e convidou os coordenadores de campanha dos 5 candidatos à presidência que pediram essa proteção da Polícia Federal. É uma proteção garantida por lei, todos eles têm direito. 5 pediram. E aí só quem não compareceu a essa reunião no final de semana foi justamente o PSL. O partido do candidato Jair Bolsonaro não mandou um representante, mas a polícia disse o seguinte: vai ter aumento de efetivo. Foi uma determinação do presidente Michel Temer, né? Logo que teve esse atentado, ele disse que ia reforçar de fato o número de agentes que fazem a segurança desses candidatos à presidência. E até a Polícia Federal deu uma nota dizendo por que a necessidade disso, porque houve uma elevação no nível de alerta, né, por conta desse evento crítico, se referindo à facada. Então, ficou combinado que vai ter esse aumento de efetivo. Agora, a polícia também aproveitou para dar aquele puxão de orelha, dizendo tem situação que o candidato se coloca que é muito complicado. A Polícia Federal, às vezes, tem uma dificuldade. Se você muda a rota, se você vai num lugar que tem muita movimentação, sem dar aquele aviso prévio à polícia, sem fazer um planejamento, tem que ter ali um protocolo de segurança. Então, eles repassaram instruções de segurança aos candidatos, pedindo que essas instruções sejam de fato seguidas para poder preservar mesmo o candidato. Então, o coordenador da campanha da candidata Marina Silva, da Rede, saiu de lá dizendo que de 21 agentes, que era o número máximo, cada candidato à presidência vai ter direito a até 25. Não significa que cada vez que eles saiam às ruas, eles terão, de fato, esses 25 agentes na cola deles. É assim, a cada ato de campanha, cada evento, olha, eu vou estar em tal lugar, fazendo campanha a tal horas. Aí a Polícia Federal se reúne e define a logística. Então, para esse caso, precisa de X agentes. E aí eles fazem essa distribuição. Então, o foco agora é saber, Adélio Bispo estava mesmo sozinho, agiu por conta própria, agiu porque achou que tinha que fazer o que de fato fez, ou tem mais gente em volta dele? E também para reforçar a segurança já com aquele puxão de orelha. Olha, cuidado, se você atirar no braço do povo, numa rua super movimentada, sem avisar a Polícia Federal que vai passar por ali, fica complicado. Os candidatos têm mesmo que ter essa preocupação, a Polícia Federal também. Estamos numa corrida eleitoral curta, tensa, que está ficando cada vez mais tensa, está chegando a hora da eleição, então acho que tem que vigiar mesmo. Obrigado, viu, Marina?